Bom dia, sejam todas bem-vindas ao nosso devocional. Mais uma manhã onde nós estamos separando a nossa vida, entregando a nossa vida em consagração ao Senhor, nos rendendo a Ele. É uma atitude tão nobre, de mulheres tão nobres, tão preciosas e tão amadas, que entendem o quanto são dependentes do amor de Deus e que sabem que o alimento que nos faz forte ao longo do dia. É o alimento da palavra, é o alimento da presença. Quão precioso é esse tempo. E eu tenho certeza que vocês, na hora que a gente encerrar esses 50 e poucos dias aqui de 56 dias de devocional, gente, é difícil, né? Às vezes a gente escolher levantar, nos posicionar, estar aqui no horário para ouvir, para ler esse devocional. Mas isso traz um alimento tão gostoso à nossa alma, e na hora que acabar a gente vai sentir falta, viu. Quem aqui sente falta dessa leitura no fim de semana? Eu sinto muita falta, viu. Mas faço a minha sozinha, mas estar com vocês é sempre muito precioso. Hoje é o dia 35. O tema de hoje é bem alimentada, e eu quero aproveitar e fazer uma oração para você com você. Antes da gente começar a leitura, quem puder, liga a câmera, né? Liga a câmera, se coloca presente na sala, não importa como você esteja, são apenas 6:30 da manhã, né? O rosto está inchado, o cabelo ainda não está arrumado, a gente compreende. E quem vai assistir depois também vai compreender que esse é a primeira hora do dia que a gente separa para dedicar ao Senhor, e não importa aqui como a gente esteja, né? Vamos fechar os nossos olhos, curvar as nossas cabeças, quem puder, né? Esteja em presença no seu pensamento, agora, pela manhã. A ti rendo graças, Pai, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Oh, Pai, obrigada pelas tuas misericórdias que se renovam sobre as nossas vidas a cada manhã. Obrigada pelo teu amor, obrigada pelo teu favor, obrigada pela tua bondade. Obrigada, Pai, porque a tua mão está estendida a nos abençoar e nos guardar, nos livrar de todo mal. Obrigada, Senhor, porque nós podemos nos esconder debaixo das tuas asas, porque o sangue do Senhor está vertido sobre nós. Obrigada, Pai, porque o teu Espírito Santo habita em nós e o Senhor dá ordem aos teus anjos a nos guardar e a nos livrar de todo mal. Ah, Senhor, quantas maravilhas! O quão protegidas somos, o quão amadas somos. Obrigada, Pai, pela palavra do Senhor que será liberada sobre nós. Obrigada, Pai, porque ela é o pão que nos alimenta. Ela é a palavra que nos molda, molda o nosso caráter. Purifica-nos, Senhor, e nos leva à santidade. Obrigada, Pai, porque é através dessa palavra que nós nos alimentamos e nós nos fortalecemos. É através de ouvir a tua palavra que a fé é aperfeiçoada, que a fé é aumentada, e sem fé é impossível agradar ao Senhor. Por isso nós nos consagramos a ti nesse momento. Nós nos rendemos a ti e declaramos que a nossa mente está cativa ao teu trono. Nós silenciamos toda preocupação, toda insegurança, todo medo, toda angústia, todo medo, Senhor, que vem tentando nos aprisionar. Nós declaramos nessa manhã que o medo vai se render à palavra. O medo se rende à palavra do Senhor e ao poder do Espírito de Deus que habita em nós. Ele não tem mais força do que a palavra do Senhor e ao Espírito de Deus que habita em nós. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos nessa manhã entender o quão preciosa nós somos, que nós possamos nessa manhã nos reposicionarmos na tua presença, declarando e nos alimentando
apenas da tua palavra, nos firmando na tua palavra, nos aprofundando na tua palavra, porque sabemos que quanto mais profundos em ti, mais fortes, mais firmes ficaremos no tempo da tribulação. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, por esse devocional. Obrigada pela vida de cada uma dessas mulheres que decidiram levantar. Hoje é uma segunda-feira. Hoje é uma segunda-feira e nós declaramos bênçãos sem medida sobre a vida de cada uma delas, que elas serão surpreendidas ao longo desta semana com com a tua palavra, com a tua presença, com as bênçãos espirituais sendo liberadas, com bênçãos materiais sendo liberadas sobre a vida delas. Pai, encontre-as ao longo desse caminho, encontre-as ao longo dessa semana e que elas possam reconhecer que foi o Senhor quem fez, que foi o Senhor que se manifestou em cada situação de dor, de angústia, de tristeza e principalmente de alegria. Se revela, Pai, se revela de uma forma nova a cada uma dessas mulheres. Em nome de Jesus, livra elas, Senhor, e a família delas de todo o mal, de todo o mal. E nós consagramos e entregamos esse tempo ao Espírito Santo, que tem liberdade no meio de nós. Amém. Vamos lá? A leitura do nosso devocional. Tema de hoje, bem alimentada. Palavra, Mateus 4:4. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O mundo só veio a existir porque foi criado por meio da palavra. Repete comigo. Palavra. Aliás, não são 2 nem 3 versículos que a Bíblia destaca sobre a importância e o poder das palavras. Morte e vida estão sob a custódia da língua. Não é por acaso que Tiago escreveu: todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Então, o corpo está sob o domínio da língua, da palavra. Tiago 3:2. A palavra tem capacidade de criar, de criação. É capaz de gerar o bem e o mal, construir ou destruir, decretar, sentenciar, prender ou libertar. Justamente por esse motivo que Cristo é a palavra encarnada. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Verbo é palavra e ação. O verdadeiro pão que desceu do céu e consegue trazer direção e nutrição à alma dos seres humanos. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou, eu eu vivo por causa do Pai. Assim, aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram maná e morreram. Mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. João 6, 51, 55, 59. Somente Jesus pode saciar a nossa alma. Mas além do Cristo encarnado, o Pai nos deixou as Escrituras, sua palavra escrita e documentada.
A Bíblia é nosso manual de fé. Nela encontramos as respostas para absolutamente tudo de que precisamos. Deus, identidade, relacionamentos, criação de filhos, trabalho, caráter, natureza, liderança, sexualidade, esperança, fé, destino, futuro, morte, felicidade, amor, família, vida, luto, cuidado com o espírito, alma e corpo, certo e errado, prosperidade, inteligência, virtudes, medos, ansiedade, perdão, fofoca e quaisquer outros temas podemos encontrar nas Escrituras. É como disse o renomado pastor evangelista Billy Graham, a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Tratando-se de alimento, não podemos esquecer da mesa na qual escolhemos nos assentar. A mesa da qual Daniel decidiu comer, definir seu nível de revelação e influência sobre um tempo de crise. As mesas às quais você se assenta hoje revelam muito a seu respeito. Suas escolhas hoje definem onde estará amanhã. Suas escolhas hoje definem onde estará amanhã. Mesa. Vai parecer que você está perdendo enquanto costura silenciosamente as renúncias da sua vida, da sua história, mas alguns nãos de hoje serão sims de amanhã. A mesa definiu Daniel e guardou sua identidade. A mesa devolveu um lugar a Mefibosete. A mesa deu estratégias a Esther. A mesa dos discípulos de Emaús trouxe revelação. A mesa de Davi fazia seu cálice transbordar, mesmo diante de seus inimigos. Escolha a mesa certa, porque nem todas as mesas são para você. O banquete no qual você se debruça vai defini-la. A palavra é alimento. Mulher, nesse processo de cura das suas raízes, escolha se encher do que vai alimentá-la de verdade. Nutra-se das Escrituras. Permita que elas, escritas e encarnadas, saciem você. Assim, conforme investe tempo na leitura da palavra e permite que ela entre em seu coração, você, suas falas e atitudes serão transformadas. E com isso poderá levar cura e nutrição a outros também. Venha, sente-se à mesa. Existe um lugar só seu aqui, mas não se esqueça de vir com fome. Esse é o texto de hoje e traz uma reflexão acerca de você ser bem alimentada e alimentada da palavra. Você escolher a mesa certa que alimenta você do pão que sacia para sempre, o pão da vida, o pão que gera vida. Nós, às vezes, escolhemos mesas erradas e nos alimentamos daquilo que não vai saciar a nossa fome. Você só se senta à mesa quando você está com fome. Não é assim? Você só vai sentar à sua mesa quando você está com fome e você vai se alimentar. Ou quando você vai compartilhar, né? Você vai se reunir com pessoas importantes. Geralmente, os encontros acabam sendo à mesa. Por isso que Viviane Martinello traz aqui, ó,
Escolha bem a mesa que você vai sentar para você se alimentar. As mesas que você senta determinam o futuro que você vai ter, porque a mesa que você vai sentar vai definir o alimento que vai te fortalecer e nutrir você para resistir à vida e às tribulações da vida, né. Porque o próprio Jesus diz o seguinte, que nós vamos ter aflições, nós vamos ter tempos de tribulação, mas o quanto você está nutrida e do que você está nutrida. Nós escolhemos diariamente nos nutrir daquilo que vai ou nos fortalecer ou deixar a gente desnutrido, assim como o nosso corpo, gente. A gente precisa escolher bons nutrientes, bons alimentos, que vai gerar em nós a produção daquilo que o corpo necessita, do que as nossas células necessita. Nós precisamos entender e fazer boas escolhas daquilo que vai nos nutrir na alma e no espírito. Infelizmente hoje, né, aí a gente cai lá na situação, na realidade, do que o mundo tem nos, apresentado. Muita gente aqui teve fortes influências de televisão, de Globo, SBT, Manchete, Rede Record, quem é da época de Manchete, né, não vamos falar muito, porque vai revelar a idade, mas a gente sentava nessa mesa. A gente sentava na mesa de uma ideologia que afastava a gente da presença de Deus. Uma ideologia que implementava uma nova cultura e que faz a gente, às vezes fez fez. Hoje está influenciando uma geração, que é a geração woke, né. Família não o que que é família? Olha só, a mesa que você senta define a sua identidade. A mesa que você senta define a sua identidade. Nós estamos hoje aqui buscando o quê? Qual é a minha identidade? Em Deus. Porque o mundo me apresentou uma identidade completamente distorcida. E por causa dessa identidade que eu acreditei lá atrás, eu estou vivendo uma realidade hoje que não é a realidade que Deus tem para mim. Identidade é aquilo que me identifica. Né, eu não consigo, de repente, entrar em alguns lugares se eu não tiver o meu documento de identidade, aquilo que me identifica. Eu não consigo viajar se eu não tiver um passaporte, que é um documento que me identifica, que mostra quem eu sou. O mundo hoje está dizendo para as pessoas que o que que elas são, o que são, qualquer coisa que você quiser ser. Qualquer coisa que você quiser ser? Como assim qualquer coisa que você quiser ser? Existe um padrão determinado por Deus, mas eu preciso me alimentar da palavra para que eu não possa ser enganada. Tá fazendo sentido aí para vocês, gente? Ó, esse devocional, ele é compartilhado, ele é troca. Esse é o momento que a gente pode trocar. Se você tiver uma palavra de Deus queimando no seu coração, levanta a mãozinha e compartilha, tá? Deus quer usar você. São mulheres cheias do Espírito Santo aqui, cheias de Deus e cheias também da revelação da palavra. Então, a mesa, gente, é um lugar de você construir identidade. Mesa é lugar de construção de identidade, de revelação daquilo que você é. É onde você alimenta. E a palavra de Deus é o alimento, é o alimento puro. Não tem agrotóxico, não vai te prejudicar. Então, se você tem dúvidas de qualquer coisa, de qualquer área da sua vida, busca em Deus, como ela trouxe. Ó, nela encontramos respostas para absolutamente tudo que precisamos. Tudo.
que precisamos está na palavra. A revelação de ser filha está na palavra. A revelação daquilo que você pode está na palavra. Daquilo que você tem capacidade está na palavra. Palavra de Deus, que é o pão que nos alimenta diariamente. Por isso eu preciso escolher todos os dias me alimentar da palavra e não disso. Tranquilo, Fabiano. Muita gente está escolhendo se alimentar daqui, ó. Existe um versículo bíblico que é o seguinte, ó, a gente precisa tomar muito cuidado, tá? Está escrito aqui: texto sem contexto, texto é pretexto para toda e qualquer heresia. Se você não se alimenta da palavra, se você não conhece a palavra, se você não se sujeita à palavra, você vai ver um vídeo, às vezes, aqui, que é uma heresia. Porque vídeo de 1 minuto e meio não explica a palavra de Deus. Mas aí, às vezes, você pega esse vídeo e toma ele como única verdade sobre a sua vida, e você quer guiar as suas ações com base em vídeos de 1 minuto e meio. Isso significa que nós fomos transformados em uma geração que não tem paciência para estudar, se alimentar daquilo que é verdadeiro, daquilo que é puro, daquilo que vai construir você. Ninguém constrói um prédio reto da noite para o dia. E aí, às vezes, a gente quer uma transformação rápida. A gente quer respostas rápidas. A gente quer algo que resolva como se fosse uma lâmpada mágica. Com Deus não é assim. Tudo que é assim, eu quero da noite para o dia, eu quero uma revelação da noite para o dia, eu quero uma orientação da noite para o dia, eu quero a chave para mudar a minha história, minha realidade, para acessar a prosperidade. Gente, isso é buscar mecanismos rápidos, e isso é contra a palavra de Deus, porque a palavra de Deus quer te transformar na raiz do seu problema, na raiz das suas feridas, na raiz da sua alma. E ela quer te renovar, ela quer te reconstruir. E reconstrução demanda tempo. Não é da noite para o dia, não é uma. Assim, ó, Peraí, estava aqui. A gente tem, às vezes, a gente busca artifícios para ter uma palavra rápida. É igual isso aqui, ó. Eu já fiz isso, tá? Às vezes, na pressa até faço, mas não faço com a intenção que eu tinha lá atrás. Vou abrir a palavra e Deus vai me dar uma palavra hoje. Aqui. Quem já fez isso? Já fizeram? Não? É aquela coisa assim, ó. A palavra que Deus me der é a direção que eu vou ter. Então, os chefes da família, os príncipes das tribos de Israel, os capitães de 1.000 e os de 100, e até os intendentes sobre as empresas do rei, voluntariamente contribuíram e deram para o serviço da casa de Deus 5.000 talentos de ouro, 10.000 dáricos, 10.000 talentos de prata, 18.000 talentos. Vocês estão entendendo alguma coisa com isso aqui? Quando a gente. E tem igreja que ensina isso, tá? Tem gente que repete esse tipo de padrão, de abrir a Bíblia e do nada ler uma palavra. Isso é querer que Deus fale com você de acordo com aquilo que você está determinando que Deus fale. É como se Deus tivesse que se sujeitar a você e não você se sujeitar a Deus. Você está querendo uma palavra, Deus tem que te dar uma palavra. Não é assim que o reino de Deus trabalha, que a vida no Espírito trabalha, que a vida com Deus funciona. De você achar que Deus vai te dar uma palavra na hora que você quer. Deus está construindo o entendimento dentro de você quando você se sujeita à palavra. Mas é te fortalecendo, é te nutrindo.
Tem igreja que não faz nada sem consultar a Deus. E a consulta é assim: nós devemos consultar a Deus, mas buscar todo o conhecimento de Deus, em oração, em busca de palavra que direciona aquilo que você vai né, estar buscando resolver na sua vida. Eu preciso me nutrir da palavra, gente, porque a palavra direciona as nossas ações com base naquilo que vai honrar a Deus. Mas uma consulta assim, de abrir, parece e está muito associada às religiões ocultas, ao ocultismo. É como se fosse uma feitiçaria, assim, ó, puf, puf. Ai, Deus, fala comigo, tá? Assim, ó, Deus está pronto? É um cartomante? Não é assim que Deus funciona, gente. Eu preciso entender que a palavra, olha só, olha quanta coisa está escrita para mim e para você. Ah, sou tola. A minha Bíblia é velhinha mesmo, mas eu não largo dela não, gente. É a Bíblia que eu estudo há mais de 10 anos, então. Olha quanta coisa nós temos para aprender. Tenha em mãos uma Bíblia de estudo que você vai sentar, o Espírito Santo está com você. Lá no final, né, a minha Bíblia no final, tem materiais de estudo. Lá está falando sobre felicidade, está falando sobre feitiçaria, está falando sobre filhos adotivos, todos os temas para você estudar com base na palavra de Deus, porque você busca se alimentar. O banquete está posto à mesa para você. Uma filha, uma filha de Deus, ela tem acesso. E deixa eu trazer, uma filha de Deus, seus filhos têm livre acesso à sua mesa. Eles sentam a hora que eles querem, não é assim? Agora, um escravo tem acesso à mesa? Não. Escravo não tem acesso à mesa, a não ser que você convide. Um servo tem acesso à mesa? Não tem acesso à sua mesa. Um servo, a não ser que você assente ele, que você libere ele para sentar. Agora, filho, uma das características, inclusive que eu vou trazer para a imersão, são características importantes para você entender o teu posicionamento de filho. E mesa é uma das características. Quando você entende seu posicionamento de filha de Deus, você se assenta à mesa para aprender com o Pai, porque é na mesa que você constrói identidade, revelação, posicionamento. Não sei como me posicionar diante dessa situação que se levanta contra a minha vida. Não está tendo tempo de mesa. É na mesa que nós construímos o nosso futuro, né? Vida espiritual é mesa com o Pai, é se alimentar da palavra. Vida profissional, vida que alma, vida mundo, né? Porque você está no mundo. Como que eu vou construir então a minha identidade? Escolhendo as pessoas certas, se sentando com pessoas certas que vão levar você para mais perto do teu alvo, escolhendo, né, quem está declarando aquilo que você também está declarando sobre a sua vida. Porque se você está compartilhando mesa ao lado de pessoas totalmente negativas, deprimidas, pessoas que não têm visão de mundo, a visão de mundo que você está buscando, quem são as pessoas que você está compartilhando a tua vida profissional, a tua vida secular, a tua vida ministerial, matrimonial? Quem são as pessoas que você senta? As pessoas que eu sento, que eu escolho para sentar, aprender, vão determinar o meu futuro, gente. Se são pessoas que não têm visão de longo prazo, eu também não vou ter, porque são pessoas que têm uma mente muito pequena. Mas olha só, é Deus que vai ajudando a gente a definir isso.
Tem gente que não sonha. Tem alguém aqui que não sonha? Tem dificuldade para sonhar? Tem dificuldade para sonhar? Eu tenho dificuldade às vezes para sonhar. Deixa eu falar uma coisa para vocês, se você está assim, ó, isso é uma mentira que foi imposta para nós através da religiosidade. Se contente com o que você tem. Eu não estou falando de ser grato com o que você tem. O que você tem está bom demais. Você já tem uma casa, você já tem isso, você já tem aquilo outro. Eu não estou falando de gratidão. Eu estou falando de pessoas que têm saúde no corpo, têm uma mente saudável e se adaptam àquela mesmice. Até aqui tá bom. Deus te fez filha dele. O mal, o ímpio está prosperando e você está se contentando com o mínimo. Isso é pecado, sabia? Mas por que que você se contenta com o mínimo? Porque você tem pouco tempo de mesa. Porque se você tivesse tempo, eu não estou falando de ir à igreja. Eu estou falando de você ter experiência de mesa com Deus, de ouvir Deus sussurrando no teu ouvido. Vai, cresce, acredita em você. Eu te fiz forte, eu te fiz capaz. Sou eu que abro o caminho, sou eu que abro a porta, sou eu que fecho a porta. Onde não há porta, eu vou abrir uma janela, mas você vai, você é capaz. Porque quando a gente escuta a nossa própria alma, a gente paralisa. Mas quando a gente escuta a voz de Deus, a gente avança. Mas quando é que eu escuto a voz de Deus se eu não faço tempo de mesa? De me alimentar dessa palavra que vai me fazer ousar na minha vida, que vai fazer com que o medo fique com a voz desse tamanhozinho. Porque às vezes o medo grita mais alto. Só que ou eu ouço a voz do medo, ou eu ouço a voz do espírito. Ou eu ouço a voz do medo, ou eu ouço a voz do espírito. Mas para silenciar a voz do medo, eu preciso ter uma voz mais alta. Que só vem da onde? Daqui, gente. Não vem do seu pai ou da sua mãe falando, vai, eu acredito em você. Talvez hoje nós sejamos uma geração que fale isso, eu acredito em você. Nós, de nós para frente. Mas vai depender muito das nossas próprias crenças que estamos construindo. Oh, glória a Deus. Mas os nossos pais não disseram isso para nós, porque eles estavam numa régua muito baixa. A minha mãe, se eu falo certas coisas com ela fala, cuidado, não faz isso, é melhor não. Tem sempre um não, tem sempre um freio de mão. Mas eu falo, não, mãe, eu tenho uma palavra, aquele que prometeu é fiel para cumprir. Essa vida que eu estou vivendo não é equivalente à promessa de Deus para a minha vida. Eu tenho que ser incansável, eu tenho que ser insaciável, eu tenho que buscar, sim, a realização da promessa de Deus para a minha vida. Eu tenho que ficar incomodada, só que a maioria de nós está acomodada com a vida que está levando, acomodada. Será que é esse o lugar que Deus deseja para nós? De acomodadas? Falta tempo de mesa. Tempo de mesa revela a minha identidade. Quer falar, Vanessa? É, eu sinto, quando você perguntou quem tem dificuldade de sonhar, na verdade, eu sou incansável, assim, na busca pelos meus objetivos, assim. Mas com o passar dos anos, parece que eu não consigo vislumbrar coisas. Eu alcancei coisas grandiosas que eu sonhei e tudo, mas hoje parece que eu corro atrás e eu não vejo, assim,
realizando. Eu sei que não é no meu tempo, né? No tempo de Deus. Mas, e aí, com você, esse fato de você não ver no seu tempo, às vezes te deixa esgotada. É como se Cansada. você lutasse tanto não visse o resultado, né, daquilo que você almeja. E aí, muitas vezes, o medo, ele vem do tipo assim, ah, você está fazendo e não dá certo, agora parece que me priva em alguns aspectos, assim, entendeu? Eu não era assim, não. Mas de uns anos para cá eu tenho sentido isso. Eu não sou acomodada, pelo contrário, assim, e eu estou sempre em busca, assim, do que o Senhor tem para mim, né, de estar mais perto de Deus, buscar na palavra, assim, faz parte, assim, de quem eu sou, mas, não sei, de um tempo para cá eu tenho sentido isso. É uma exaustão, assim, sabe, de fazer, fazer, fazer e não avançar na velocidade que eu gostaria. É isso. Vamos lá. Pegar aqui a Vanessa, então. Fazer umas perguntinhas para ela. Vanessa, quando você fala assim, ó, realizar, né? Você tem um objetivo, você tem algo para realizar. Isso está associado ao quê? O que que é realização para você? Em várias áreas, não só material, principalmente material, né? Mas em várias áreas, assim, eu digo de relacionamento, de vida espiritual, assim, de avançar em profundidade ministerial. Enfim, parece que no que depende de mim, eu tenho feito, sabe? Buscado em Deus, mas muitas vezes não depende só da gente, né? Uhum, uhum. No que, enfim, assim, eu não consigo ser mais específica, mas basicamente é isso. A gente precisa, para definir, é, a gente precisa ter muita clareza. Lembra da clareza que eu falei? O que que é para você alcançar essa realização ministerial? O que que é? Uhum, Defina isso. O uhum, que que é alcançar a realização no seu casamento? O que que é? Traga pontos para você, tipo assim: "Olha, quando meu marido tiver esse comportamento e quando eu tiver esse comportamento, isso aqui já é uma realização", porque vai ser uma construção. Então a gente precisa ter marcos, né, até chegar ao "ou", porque se eu não ver os marcos eu fico cansada, eu fico exausta. É por isso que a gente precisa ter, eh, marcações mesmo. Eu tenho um objetivo X, eu vou daqui para o Rio de Janeiro de carro, mas antes eu vou passar por Iconha, eu vou passar por Cachoeiro, eu vou passar por Campos, depois eu vou passar, são marcos, eu estou me aproximando do Rio de Janeiro. Então, nas minhas metas, eu preciso ter marcos. Marcos, porque senão eu fico sempre com a sensação de que eu não estou alcançando nada, eu não estou avançando em nada, e isso é uma mentira para que você fique desanimado o tempo inteiro. Por quê? Você está trazendo também uma característica muito nossa, porque a gente mistura muitas coisas com o mundo, é o seguinte: eu estou indo muito na força do meu braço. Eu estou indo muito na força do meu braço, é eu que tenho que fazer. Ai, eu tenho que fazer. Eu tenho que conquistar, eu tenho que realizar, eu tenho que, eu tenho que, eu tenho que. Quem falou que você tem que? Primeira pergunta, quem falou que você tem que? É uma pressão sua ou da sociedade? minha. Foi Deus, foi você ou foi a sociedade? Uhum. E por que que você tem que? Você está querendo esse que para provar para quem? Porque muitas das vezes a gente está em busca de provar algo para alguém que não está nem aí
para saber que você, porque quem te ama sabe que você é capaz. Só que por conta de Uhum. feridas dentro da sua alma, você quer provar algo a alguém que não está preocupado com isso, Uhum. com esse tipo de prova. E a gente se frustra. Em relação, por exemplo, vou pegar a parte de resultados, financeiros, de conquistas, que a gente acaba se baseando porque o mercado revela isso, né. E muitas das vezes a gente vê os outros conquistando, mas é muita fake news que existe por trás, tá. A gente não está vendo de fato os bastidores da pessoa. Tem gente que se endivida até endivida a alma, vende a própria alma para poder fazer uma viagem, ostentar e falar que é fruto do resultado do trabalho, e às vezes não tem nada a ver com isso, né. Só para a gente observar que isso aqui, a gente vê muita coisa, é muito bonitinho, é muito legal, mas isso aqui está sendo a maior cilada para nós. A gente não ficar ligado, a gente cai por causa disso, tá. Eh, Tenha um motivo certo. Qual é o motivo? Qual é o motivo que te faz levantar todos os dias e ir para o teu consultório atender as pessoas? Qual é o motivo? Mas tem que ser sincero. Às vezes a gente conta mentira até pra gente, porque a gente tem vergonha de assumir por que que tá fazendo aquilo. Uhum. Às vezes a gente mente pra gente, tá. Eu até pouco tempo É, atrás eu hã. eu sentei mesmo com o Senhor, e falei: "Deus, eu não quero mentir nem pra mim nem para o Senhor". Uhum. E às vezes eu falo uma frase para o Senhor, que é uma frase bonita de efeito, mas será que é isso que está no meu coração? Deixa eu ver, deixa eu ver, porque o Senhor sonda Uhum. o nosso coração, Ele sabe da nossa intenção. É por causa do dinheiro? Não quero fazer mais. Não quero fazer mais, porque a minha motivação está errada. É por causa de realização, para eu aparecer? Não quero fazer mais, não quero. Porque eu sei que no final não estou agradando o Senhor. Porque aquilo, quando a gente está alinhado com Deus, gente, é Deus que nos promove. É Deus que nos promove. Então, qual a intenção real do meu coração? E aí eu preciso confiar em Deus. E às vezes a gente não confia. Mas aí eu preciso também entender o seguinte: eu preciso buscar conhecimento que eu não tenho, informações que eu ainda não acessei, posicionamento no mercado que eu ainda não aprendi. Né, eu vou buscar conhecimento para poder me formar, desenvolver habilidades, capacidades e ter uma motivação alinhada com aquilo que Deus quer para minha vida. E quando a minha motivação não está naquilo que é do Senhor, não estou falando que a o meu propósito está desalinhado, é a minha motivação que está desalinhada, entende? Fala, você ia falar, eu te cortei. Ah, agora eu nem Ah, meu Deus! perdi o fio, mas pode continuar. Tá. Esses dias eu vi assim, ó, uma pessoa e fez muito sentido para mim, eu ouvi. A gente escutou a vida inteira, né, "Se você não é visto, você não é", Lembrar. aí você fica, né, "Nossa, eu preciso ser vista para eu ser lembrada, eu preciso ser vista para eu ser lembrada". E aí você entra num fluxo de fazer para aparecer. Eu preciso aparecer para as pessoas me conhecerem, para eu ser vista, para eu ser lembrada. Não, não, não. Você acaba entrando num lugar de escravidão, porque você precisa ser visto para ser lembrada. Você precisa ser visto para ser lembrada. Só que, meu amor, quando Deus quer, não tem esse negócio de você ser visto para ser lembrada. É Deus que nos coloca e é Deus que nos tira. É Deus que nos coloca e é Deus que nos tira. Você não precisa buscar artifícios para você aparecer. Você só precisa fazer as coisas com a motivação certa, com a motivação adequada, que é alcançar vidas, é promover.
o Senhor naquilo que você faz. Você quer o casamento restaurado? Por qual motivo? É assim, ó, antes eu queria o casamento restaurado porque ia me fazer bem. Sim, eu quero, porque assim, ai, nossa, olha só que delícia, né? Eu não vou ficar irritada, eu não vou ficar estressada. Meu casamento restaurado vai facilitar a minha vida. Louvado seja eu. Aí eu mudei, eu falei assim: não, meu casamento restaurado é um ponto de luz para a humanidade. Porque assim, ó, eu acredito na família. E família é o bem mais precioso para o Senhor. E uma família restaurada, ela pode impactar uma geração completa. Eu tirei os olhos de mim, do meu umbigo, e olhei para a família. Eu falei: "Então eu sou capaz de suportar qualquer coisa". E qualquer coisa assim, né. Agressão física já é outra situação, vamos lá, agressão física, não. Mas assim, eu sou capaz de suportar uma palavra maldita pelo meu marido, que às vezes é ignorante, grosso. Engulo, vou engolir sapo sim, porque é a família. Eu sou capaz de, servir o meu marido mesmo quando ele não. Sabe quando a gente olha e fala assim: "Não tá merecendo nada"? Aí não merece que eu faça nada. "Ai, que raiva, tá me fazendo ódio". Não, engulo e vou servir. Porque eu tô de olho não é no meu marido para mim, é na família. Eu tirei, sabe. Então, por que que eu quero o que eu quero? Por que que eu tô fazendo o que eu tô fazendo? Porque quando eu coloco o alvo no lugar certo, eu mudo as minhas palavras, eu mudo as minhas crenças. Porque na hora que tá indo bem, eu declaro a palavra de Deus. Na hora que tá indo ruim, nossa, aí eu começo a amaldiçoar o meu próprio casamento. Se o foco só tá em mim, não tá naquilo que Deus deseja, porque assim, a nossa vida é para um bem maior, não é só para minha vida. Apesar de que quem ganha sou eu, né? Quem ganha sou eu. A mudança do casamento, se meu marido for transformado e eu transformado juntamente com ele, e o nosso casamento fluir, quem ganha sou eu. Só que se eu focar apenas no ganho para mim, eu não vou, gente. Não vai. O meu casamento, quando ele é restaurado e o meu marido restaurado e eu sou restaurada, a gente vira uma bomba nuclear no mundo espiritual. Por quê? Os meus filhos serão sarados. Os meus filhos vão crescer saudáveis. Os meus filhos vão crescer entendendo que família é o bem maior. E com esse conceito, né, elas vão se sujeitar à família, elas vão priorizar a família, elas vão crescer como família, e o Espírito de Deus vai fluir, e aí você imagina o que acontece. Basta uma família para mudar uma geração completa. É uma família que se levanta. Só que essa família precisa resistir, ter resistência. E deixa eu te falar, isso não vem do homem, vem da mulher. Não é uma característica do homem, é nossa. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele vai fugir de vós. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele vai fugir de vós. Não é resistir ao diabo e ele vai fugir de vós. Não é resistir na força do seu braço, é se sujeitando à palavra. É assim, ó, sede sábias, controla a língua, controla a palavra, aprenda a palavra. Para que você possa declarar bênção, declarar vida na sua casa, declarar vida sobre os seus filhos, declarar vida sobre os seus negócios, é levantar diariamente e falar assim: "Senhor, obrigada pela agenda cheia". A agenda está vazia, mas declara a palavra de vida. "Senhor, eu tenho um boleto para pagar". Já declarou o quê? Que não tem o dinheiro e que o boleto vai vir e você já porque você está com medo do boleto vencer e você não ter o dinheiro para pagar. Então, se você já está anunciando que você tem boleto para pagar, você vai começar a falar o contrário, outra coisa.
Seguir a palavra, Senhor, obrigada pela provisão dessa semana, obrigada pelos clientes, obrigada pelas vendas, porque o Senhor já providenciou o recurso necessário para que eu possa honrar o teu nome, né? Pai, a tua palavra diz que as tribulações vão vir, mas o Senhor vai me honrar. Eu não sei como, você não, eu canso de dizer o seguinte, você não precisa saber como, você só precisa declarar a palavra, declarar Amém. com fé. Senhor, obrigada pelas minhas clientes. Obrigada, Pai, porque o Senhor deu condição às minhas clientes para que elas pudessem vir até mim. O Senhor faz transbordar a vida de cada uma delas. Porque se elas não tiverem recursos para fazer os serviços que eu ofereço, elas não vão vir fazer. Então, eu preciso orar pela vida dessas clientes para que elas possam superabundar na casa delas, no trabalho delas. E aí elas vêm até mim. E elas possam sentir a presença de Deus, possa declarar a palavra de Deus sobre a vida delas. Obrigada, Pai, por cada uma delas. Só que às vezes a gente vai pela murmuração. A gente tem um alvo, só que a gente não alinha o processo à palavra. A gente não vigia na palavra. Todos os dias eu preciso, qual é a minha motivação? Do que eu estou me alimentando? Do que eu estou me alimentando? E aí eu vejo, me alimento de pessoas que não estão comungando da mesma fé que eu, que aceitam os sofismas o tempo inteiro. E aí quando pensa que não, você também está declarando a mesma coisa. Se você é assim, ó, é difícil, gente, é muito difícil. Não estou falando nada que é fácil, mas requer posicionamento. E esse posicionamento se constrói à mesa. Se constrói à mesa do Pai, sentada para aprender com Ele. Como que eu aprendo com Ele? É lendo mesmo. Pega o Novo Testamento. Não vai para o Velho agora, não. Não vai para o Velho. Pega o Novo Testamento. Pega as cartas de Paulo. Vai ler as cartas de Paulo, lê o livro de Tiago, lê o livro de João, leia o Evangelho de João, não começa pelo Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, não. Pega o Evangelho de João, vai aprender do Senhor. Depois você pega Timóteo, pega Filipenses, pega Efésios, pega o Novo Testamento. Até porque nós estamos debaixo da nova aliança, do Novo Testamento. Aí depois você, quando você sentir mais cheio da palavra, mais confiante, você vai para o velho. Porque o novo, ele se complementa com o velho se complementa com o novo. A gente precisa agora, eu vou aprender do velho. Não, aprenda através do novo, que é uma nova. Porque foi derramado o Espírito através do novo. Você tem o Espírito Santo de Deus em você. Sua orientação, sua base, a base. É sobre casamento. Leia Amém. Pedro. Leia Pedro. As cartas de Pedro, que fala sobre casamento. Vai lá. A gente não acessa os novos níveis, porque às vezes a gente tem o objetivo certo, mas está com a intenção errada, com a motivação errada. Está cansada porque está nas costas, está na sua força, está no seu braço. Por isso que a gente cansa, eu também canso. E aí Deus me reajusta. Filha, vamos alinhar essa motivação, vamos alinhar essa intenção. Porque nós somos ensinadas a olhar para outro lado, né? As crenças que foram embutidas em nós, aí às vezes eu olho e falo, ai, Senhor, misericórdia, são 43 anos pensando assim, me ajuda. E aí você olha e você fala, eu sozinha não consigo. Aí você vai para o Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, me ajuda a apontar para o lugar certo, para o alvo certo. Amém. Porque pela minha própria vontade, Uhum. sim, eu tenho vontade de sair correndo. Tem dia que eu tenho vontade de arrumar a mala e ir embora.
Porque todo mundo passa por crise. Todo mundo passa por crise. Mas aí eu oro, eu confesso ao Senhor, gente, confessem ao Senhor sem não pensa assim, eu vou falar bonitinho para Deus. Deus não quer suas palavras bonitas, porque Ele está vendo a tua intenção. Então, eu vou para o Pai, eu confesso para Deus, Senhor, eu tenho vontade de falar isso. Eu tenho vontade de falar tal coisa, eu tenho vontade de desistir disso, eu tenho vontade, eu tô com raiva disso, eu tô com ódio disso. Gente, Deus já sabe que você tá. Aí você fala, não. Sabe? A gente tenta mascarar para o próprio Deus. Aí Deus olha e fala: que hora que você vai falar a verdade? Que hora que você vai abrir seu coração para mim? Que hora que você vai se sujeitar a mim? Senhor, rasga, rasga tua alma. Senhor, eu quero mesmo me separar desse homem. Tô com ódio dele. Tô com raiva dele. Olha como ele age comigo. Ó, abre seu coração. Fala tudo para o Senhor, tudo que você está sentindo. Todas as emoções que você. Deus não. Gente, Deus não se surpreende com nada, não. Deus não se surpreende com nada. Ele vai falar: que bom que você falou. Agora toma um óleo de unção sobre a sua vida. Agora que você se sujeitou a mim, eu vou colocar um óleo para você suportar isso daí. E aí, antes você não suportava, porque você estava na força do seu braço. Agora você vai suportar e você vai ter uma outra sabedoria para lidar com essa pessoa. E você vai ver que com essa sabedoria que eu estou derramando sobre você, as coisas vão começar a ser transformadas. Porque você se sujeitou, você confessou. Confessa para Deus. Tenho vontade, sim. Quando ele faz isso, eu tenho vontade de matar ele, de me divorciar dele, de jogar tudo para o alto. Eu estou cansada. Gente, Deus já sabe disso. Só que quando a gente confessa, a gente se sujeita. Quando a gente abre a nossa boca, a gente se sujeita. Tudo foi construído pela palavra. E eu preciso confessar. Eu preciso falar para Deus, né? Essa confissão é para Deus e Deus derrama sobre nós. Aí, quando eu vou orar, pronto, aí você confessou para Deus, você recebeu a unção de Deus, você chorou. Gente, é permitido chorar, é permitido ali se lamentar com o Senhor. Aí Deus vai derramar essa unção sobre você, essa unção nova, de renovo. Você chega e faz assim, ai que alívio, obrigada, Senhor, pelo renovo. Aí pronto, aí te reposicionou. Tempo de mesa, tempo de oração, tempo de profundidade. Reposicionou, aí eu faço assim, ó, falar o que eu faço. Eu estava lá chorando, debruçada aos pés, nananã. Reposicionei, pronto, vesti minha armadura, levanto. Aí eu começo. Pai, obrigada. Tá tudo, né? Tá tudo. Não tá. Obrigada, Senhor, porque o meu marido é um homem do Senhor. Obrigada, Pai. Eu começo a declarar. Declarar numa posição de perdida, de derrotada? Não. Deus me reposicionou. Aí eu fico de pé. E aí eu oro, eu levanto as mãos para o alto. Gente, a maioria das pessoas está orando por vitória na condição de derrotada. Não está alinhado isso. A tua mente, o teu posicionamento não está alinhado. O mundo espiritual é mais real do que o natural. O mundo espiritual vendo você falando uma coisa, mas você mesmo acreditando em outra. Vai ter mudança? Não vai ter mudança, porque a sua atitude corrobora para exatamente a derrota. Agora, quando você se levanta, já é um novo posicionamento. Posicionamento de vida. Quem está de pé está com saúde. Quem está de pé está com vida. Quem está de pé declarando. Quem está de pé está pronto para a guerra. Está pronta para se posicionar. Está pronta para receber a vitória. Amém. Eu preciso me encher disso. Leitura de palavra. Separa um livro.
da Bíblia como meta, hoje é dia 25 de novembro. Se você nunca pegou um livro da Bíblia, do Novo Testamento, pega o livro de Tiago, ou melhor, que eu amo ler, leio sempre, 1 João, tem a primeira epístola de João, tem a segunda e tem a terceira. Lê a primeira, eu acho que são 4, 5 capítulos, rapidinho, você lê, coloca como meta, leia ele, se debruce em ler 1 João. Gente, é maravilhoso. Deus vai te encher, vai te dar sabedoria, vai derramar algo novo sobre a sua vida. E aí depois vai sendo direcionado. Mas nada substitui essa comunhão que você vai ter de tempo de mesa com o Senhor. E isso vai te fortalecer. E lembra que posicionamento requer uma nova atitude sua. Se debruça, chora aos pés do Senhor. Confesse tudo, tudo. É tudo mesmo. Alguém te magoou, alguém, você sentiu traição de alguém, alguém te feriu profundamente. Lembra que assim, ó, alguém te feriu, quem se sentiu ferida foi você, não necessariamente o outro te feriu. É você que se sentiu ferida. Então, a dor está em você. Então, você vai confessar aquilo que você sente. Eu estou me sentindo assim em relação a essa pessoa, eu acho que isso e isso. Eu penso, é você que sente. Então, você confessa, você abre seu coração. Deixa Deus derramar um óleo da unção, do renovo sobre Amém. você. O Espírito Santo te renovar. E aí você se reposiciona. A mesa dá esse poder pra gente. Amém. Tempo de mesa. E planejamento, gente. Planejar é você sentar para aprender a planejar a vida dos sonhos, a vida que você tanto almeja, né? Buscando clareza. E aí são as outras tarefas do dia a dia, mas reposicionamento espiritual, gente, se reflete no natural. O reposicionamento espiritual se reflete no natural, que vai acontecendo gradativamente as mudanças na nossa vida. A gente precisa começar por algum. E aqui a gente está falando sobre essa comunhão com o Senhor, tá? Na religiosidade, humildade é pobreza. E fraqueza às vezes, né? Pobreza e fraqueza. Uhum. Eu só sou forte, eu só, assim, ó, quando eu sou fraco é que eu sou forte. Então eu me permito ser fraca, porque eu serei forte nele, né? Quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Eu não preciso ser forte. Eu não, porque o Senhor me faz forte. Então, quando eu vou nele, eu busco nele, eu me refugio nele, aí eu encontro força para superar as minhas adversidades. Gente, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E se ele venceu, nós venceremos, porque nós estamos nele. Não é fácil, mas é uma questão de obediência. Eu preciso Amém. obedecer os princípios. E os princípios foram roubados de nós. Os princípios, muita gente assim, ó, nem sabe que princípios são esses. E se a gente não viver debaixo desses princípios de Deus, a gente perde a graça, a gente perde as promessas, a gente perde a vida abundante. Mas é porque estão apresentando outras coisas para a gente e a gente está, às vezes, comprando, aceitando. Então, nós precisamos entender sobre princípios, tá? Amém. Princípios. Eu vou aproveitar e vou falar sobre cada um dos princípios na imersão. São importantes, que eu vejo que a maioria. É assim, eu mesmo, quando eu começo a estudar sobre cada um dos princípios, eu fico assim, gente, não sabia, né? Porque nos roubaram, gente. Estão nos roubando a verdade. Estão implementando a mentira dentro de nós com muita sutileza. Porque se fosse assim, ó, estampado, você rejeitaria. Se fosse muito escancarado, você rejeitaria. Mas como é mentira sutil, você dá sim, porque parece que é, mas não é. É o tal do parece, mas não é.
tá? Vamos lá, meninas. Fazer um vídeo nosso. Aliás, alguém quer contribuir com uma palavra para a Vanessa? Não? Sobre o tema que ela trouxe? Desculpa aí, meninas, porque acabou virando terapia, sessão de terapia. Vocês Ah, tiveram que ouvir. todo mundo aproveita nessas horas, com certeza. Aproveita aí. Ai, para todo mundo, né? Ó, sorriso, estou filmando vocês. Glória a Deus. Mais um dia na presença, mulheres enraizadas, maravilhosas. É isso. Amanhã a gente volta para mais, se Deus quiser, tá? Beijo grande, fica com Deus.